Sejam bem-vindos ao Jovemcast. Esse é mais um episódio desse podcast que é da Cijan Jovem. Meu nome é Guilherme, eu sou empresário e sou diretor da Cijan Jovem. E hoje aqui eu trouxe 3 convidados para a gente estar conversando sobre um tema que é muito comum das rodas de conversa de empresários. O tema ele é voltado a um dos P's que são importantes ali para a vida do empresário. E para mim, o que mantém uma empresa, né? Os pilares de uma empresa é processo, são o produto e também as pessoas. E esse podcast hoje a gente vai focar em pessoas. E qual que vai ser o tema principal dele? Vai ser como contratar e como manter bons colaboradores em sua empresa. Trouxe aqui alguns convidados e a gente vai conversar com eles. Vou primeiro apresentá-los, o nome e um pouco do seu histórico. E aí eu vou ler aqui para vocês saberem quem que está falando com vocês. Nossa primeira convidada, ela é a Paola Prats. Ela que é engenheira civil, engenheira agrônoma, mestre em produção vegetal no semiárido Pelonímontes, empresária, consultora e especialista em desenvolvimento de negócios, é sócia proprietária da Paola Prats Assistência Técnica e Consultoria, atuando na gestão, consultoria agronômica e soluções estratégicas para o agronegócio. Além disso, é instrutora do sistema FAENG Senar Minas, consultora do Sebrae e atualmente gerente geral da Abanorte, uma das entidades mais importantes da fruticultura brasileira. Sua atuação envolve diariamente liderança de equipe, capacitação de pessoas e desenvolvimento de organizações voltadas para o crescimento sustentável do setor. Então, Paola, seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar com vocês aqui. Nosso segundo convidado é o Edson Resolve. Ele que é um empresário, gestor e fundador da Resolve Pessoas há mais de 20 anos. Atua ajudando empresas a resolver um dos maiores desafios do mercado: encontrar, desenvolver e manter bons profissionais. Sua trajetória começou com a identificação das dificuldades enfrentadas por empresários na contratação de pessoas e evoluiu para uma atuação forte em recrutamento, seleção, treinamento e consultorias e desenvolvimento humano. Além de liderar a Resolve Pessoas, também integra o Grupo Forte, uma organização com mais de 100 colaboradores, o que lhe proporciona uma visão prática tanto como consultor quanto como empresário sobre os desafios da gestão de pessoas. Então, Edson, muito obrigado por ter vindo, por aceitar o convite. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo e tentar trocar ideias e contribuir um pouquinho para o mercado. E o nosso terceiro convidado, ele é o Kainan Correia Sá. Ele que é o fundador da PEGI e estrategista de negócios, formado em Relações Internacionais pela PUC Minas e em Marketing pela USP. Atua na área de design de negócios e comportamento do consumidor, com experiência internacional. Já liderou equipes pela a ESEC no Brasil e no Peru. Trabalhou na Protec Gamble, PG, isso, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo. Participou de projetos junto ao Ancient Lab, colaborando com grandes organizações e centenas de startups. Hoje, através da PEGI, ajuda empresas a construírem estratégias de crescimento, cultura e posicionamento, trazendo uma visão moderna sobre liderança, pessoas e desenvolvimento organizacional. Então, já dá para perceber que estamos com uma equipe aqui muito boa e muito forte para conseguir debater sobre esse tema. E para iniciar esse tema, antes de iniciar esse tema, vou explicar como vai funcionar o nosso podcast. Ele vai ser dividido em 3 etapas. A primeira eu vou fazer 3 blocos de perguntas, onde a gente vai discutir sobre os temas. Depois a gente vai para a segunda parte, onde vão ser perguntas individuais. E vocês também vão ficar à vontade para dar alguma opinião, dar alguma sugestão sobre a pergunta do outro convidado, para a gente fazer desse momento aqui mais proveitoso. E depois vamos para a pergunta geral e já para o encerramento do nosso podcast. Para a gente iniciar, uma das coisas que é mais debatidas quando a gente chega numa roda de conversa de empresários e vai falar sobre recurso humano, vai falar sobre pessoas, dos seus trabalhos, há uma frase muito comum, que é aquela de: hoje está muito difícil da gente conseguir boas pessoas para trabalhar. Eu gostaria de saber da visão de vocês, o que o mercado de trabalho ele mudou e que fez com que o empresário ele conseguisse afirmar isso. Então, as pessoas mudaram, a forma do mercado mudou. Então eu gostaria que, baseado na visão suas que tem do mercado, da mudança de mercado que teve, por que o empresário de hoje ele afirma que hoje está mais difícil de contratar boas pessoas do que antigamente?
realmente há uma grande dificuldade com mão de obra no geral e principalmente quando a gente fala sobre mão de obra qualificada. E sobre mão de obra qualificada não é só sobre questão de técnica, né, de capacidade técnica, e sim outras características comportamental. Mas o porquê tá difícil? Tá difícil porque hoje as pessoas não buscam apenas a estabilidade. O salário conta muito, mas não é o fator decisivo. Hoje as pessoas elas buscam reconhecimento, de certa forma valorização e um crescimento, né? Ela almeja estar num lugar que ela consiga ver daqui a alguns anos aonde que ela vai chegar, para não ficar no mesmo patamar. Essa é a minha impressão que eu tenho. Vou parafrasear um pouquinho a Paola, concordo plenamente. E aí a gente precisa entender também que o empresário, o gestor, ele pode melhorar algumas coisas na empresa dele para tentar atrair essas pessoas. Por exemplo, a cultura. Vamos falar entrar um pouquinho nessa parte, eu acredito que durante o nosso bate-papo a gente vai falar muito sobre isso. Tem uma frase do Peter Drucker, né, que é o considerado pai da administração moderna, que ele fala que a cultura como estratégia no café da manhã. A DAF, até no evento agora em São Paulo, até começou a falar e devora o que sobrou na hora do almoço. Mas brincadeiras à parte, muitas vezes o empresário ele não implantou a cultura na empresa dele, mas independente se ele implantou ou não, ela já existe. É a forma como as pessoas fazem as coisas. Então muitas vezes contrata alguém, às vezes até um talento, a pessoa ela entra entusiasmada, motivada, mas no meio do percurso ela se perde, não tem pop na empresa. Eu estou falando de coisa prática mesmo. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Exemplo, a pessoa começa a trabalhar, o gestor recebe e fala assim, vai acompanhando fulano ali e vai aprendendo com ele, vai dar tudo certo. Aí ele aprende tudo mesmo, aprende os vícios, aprende o que era certo, o que era errado, e daqui a pouco ele comete gafes. O empresário está com a cabeça lotada, ele acaba não tendo muito tempo de dar feedbacks. E se não tiver um RH, aí complica mais. Então, só complementando, eu acredito que o empresário ele pode melhorar também esse ambiente para, além de atrair, reter, que é um desafio também muito grande hoje em dia. É assim, um ponto de vista. E assim, acho que se eu tiver uma visão para complementar na fala de vocês, é que quando se pensa no que é bom, aí vale questionar o conceito. Do que é um bom profissional no final do dia? Me parece que existe uma tendência em mercados menores em querer buscar um profissional completo por natureza. E existe pouca disposição em treinar esse profissional que chega lá. E aí busca-se mais uma competência técnica do que efetivamente, igual a Paula traz, do que comportamental. Enquanto que me parece que a lógica deveria ser mais inversa. Procura-se um comportamento bom que é adequado no perfil que você espera dentro da sua organização e depois você treina a competência técnica. Porque ensinar a fazer bolo é fácil. Agora, uma pessoa saber ter o cuidado de dosar o ingrediente para a prática da execução é outra coisa. Então acho que o caminho mais não seria tá difícil encontrar pessoas boas. Acho que falta um pouco de disposição em treinar pessoas que são potenciais qualificadas ali dentro e, muito em linha que o Edson fala, conseguir reter. E se você pode contratar a melhor pessoa do mundo, você não tem um ambiente que estimula, que olha para o futuro, que o pacote de benefício, não só salário, também é condizente, e que ela se sente vista ali dentro, one-on-one, básico, em 3 meses a pessoa está fora. Então, no caso, o que está mais difícil? Achar pessoas com potencial ou, se não, empresas melhorarem a capacidade de atrair essas pessoas com potencial? Eu acho que talvez seja ter o olhar de buscar potencial. Porque se eu estou buscando, amanhã eu recebi demissão, pedi demissão ontem, e eu preciso suprir porque o meu negócio ele vai ruir se eu não tiver essa pessoa aqui. Então você tem uma pressa de na sua própria gestão para preencher essa vaga, porque é operacional, e aí falta um pouquinho de parar o gestor para sentar uma estratégia para o negócio. Falar assim, eu preciso ter preparado minha ótica de buscar por pessoas. Então acho que a oferta de profissionais está mais difícil. A gente tem demografia que diminui a quantidade de oferta de mercado de trabalho, mas não tem o prévio. É o gestor talvez sentar e falar assim, preciso ter uma maturidade maior aqui de me preparar para uma saída e qual perfil que eu espero comportamental para isso. E aí dá para se encontrar, dá para minerar esse talento. Então acho que o potencial tem. Agora tem um olhar clínico para enxergar esse potencial, que é onde é que a gente precisa treinar todo dia para essas pessoas que passam no processo seletivo. E você já puxa muito o gancho para a segunda parte nossa, que é o que?
Você falou assim, sai para buscar no mercado, né? E quando você vai buscar, vai fazer uma entrevista, vai fazer uma captação de uma nova pessoa para trabalhar contigo, o que normalmente vocês mais avaliam? É questão de currículo? É questão de comportamento? É uma questão de experiência? Então gostaria que vocês avaliam mais quando vão conversar com alguém para trabalhar junto com vocês. É exatamente o que ele falou, é muito nessa linha de sentido, porque a parte técnica que você deseja do profissional, da pessoa, você treina, tem livros, tem bibliografia, hoje a internet, a tecnologia está muito evoluída, então isso é fácil, mas comportamento, atitudes não. É muito mais, uma pessoa, como você vai ensinar uma pessoa a ter empatia, ter comprometimento, ter compromisso, isso são características que normalmente a pessoa já nasce com ela, né? Esse comprometimento. Agora, a técnica, que muitas das vezes eu acho que é um dos erros, pelo menos das empresas anteriormente, era buscar aquele profissional do currículo top a nível técnico, mas isso é fácil de você adaptar se a pessoa tiver determinação, força de vontade. Querendo, qualquer um consegue. Essa é a minha visão. Vou ter que citar o Drucker de novo, né? Ele falava que as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. O candidato, e aí o candidato, quando a gente fala candidato, é um ser humano que nesse momento não está trabalhando em algo fixo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então ele precisa entender que ele é avaliado desde o primeiro contato. E muitas vezes ele não tem essa percepção. Então, são várias as gafes que são cometidas. Se a gente for falar aqui, fica até interessante, pode parecer que a gente está induzindo a pessoa manipulando, mas não é. Às vezes um currículo muito mal feito, porque toda empresa tem vagas. Como se diz, não tem como ser perfeito. Você pega ali um gráfico como se fosse uma pizza. O empresário, ele tem ali X% que é maravilhoso, ele gosta, Y ali é bom, aí ele tem ali 1 ou 2 que ele pensa assim, ó, é ruim com fulano, mas é pior sem fulano. Se ele tira da engrenagem, a engrenagem para. Então o que ele faz? Ele fica quietinho, esperando aparecer alguém do mercado. Ele fica esperando, quando aparece ele vai lá e substitui. Toda empresa tem oportunidades e muitas vezes os próprios candidatos eles não se preparam para isso, o currículo muito falta informações, manda uma mensagem no WhatsApp, aí tem um delay ali, uma demora para responder, daqui a pouco começa a questionar. Eu gosto muito, tem não vou ficar dando nome aqui, mas contar o milagre. Tem um processo seletivo de uma cervejaria no mundo. E esse vídeo foi feito há muito tempo. Ele estava no UEFA Champions League e eles precisavam contratar um candidato. Você já teve visto? E aí o que acontece? Eles fizeram um processo totalmente disruptivo. Então quando o candidato chegava, alguém chegava na recepção, segurava a mão deles para tentar tirar ele daquela zona de conforto para a máscara cair. E aí eles foram levando, o último teste, simularam um incêndio, chegou o carro de bombeiros e aí o pessoal foi lá pra fora pra ver quem tinha a atitude de segurar não sei o nome aquela cama lá dos bombeiros aqui, o cara ia pular lá de cima. Esse rapaz foi lá e abraçou o negócio e segurou. Quando foi um jogo lá da UEFA, aí esse camarada foi chamado para ajudar e passou no telão todo o processo dele e ele foi aprovado dentro do jogo. Então assim, todo mundo é analisado o tempo todo. Hoje, antigamente eu fazia isso, né? Marcava, por exemplo, 13 horas para uma turma e começava 13h30 em respeito, falava o motivo. Hoje, se a gente atrasar 10 minutos, o pessoal vai embora. Então, a gente também teve que mudar a forma de contratar também, porque se for o modelo antigo, não tem ninguém. Está tendo uma mudança o tempo todo, né? Então, eu acredito que é nesse caminho. Eu jogo talvez um desafio pra gente aqui, já que a gente tá na Cijan, a gente fala então para o mercado de analbense e comerciante. Como é que então que um comerciante consegue lidar com um desafio desse? Porque o fato esse se apresentou. Tem gente que não é qualificada para fazer um currículo. E acaba que tem um potencial ali que você não vê porque o seu filtro de mineração base não foi bom. E aí tem um outro ponto que é o personalismo do empreendedor, dono, vou chamar de dono aqui, do dono daquela empresa. Que é, gostei daquela pessoa. Por quê? Não sei. Fui com a cara dela. Meu sangue bateu. Você não tem nenhum requisito específico para falar assim, ela é boa nisso, naquilo. Aí você contrata por eles gostar. E aí o desafio que eu jogo pra gente é como que o empresário médio de Anaúba
ele conseguiria sentar para desenvolver um processo de falar assim, tá, preciso melhorar minha cultura, gestão de RH, que a gente estava conversando ali mais cedo, se ele tem que apagar incêndio todo dia, da porta giratória de gente que entra, que sai, e da urgência do dia a dia, de manter o negócio vivo. Na cabeça de suas, como é que vocês verem isso? Eu sei que tem mais prática aqui de todos nós que estão contrata pela Cijan, ou pela Cijan, perdão, pela Banorte. É complexo, né? Eu não sei, acho que talvez teria que ter uma metodologia específica no momento da contratação para você não ficar presa apenas ao currículo, ao papel. Lógico que tem as etapas seguintes, né, que passa pela entrevista, e na entrevista você consegue ter um filtro maior da pessoa, porque você observa a postura dela, você observa a fala, as vestimentas. Infelizmente, querendo ou não, a forma de se vestir diz muito sobre você, como ele falou, a gente está sendo observado o tempo todo. Então, assim, deveria talvez desenvolver alguma metodologia que preparasse o empresário para filtrar muito antes ou além do currículo em si, né? Passasse por várias etapas, não sei. E a gente tem o Sebrae. O Sebrae é um grande parceiro das empresas que tem várias consultorias que poderia talvez auxiliar, desenvolver uma metodologia, desenvolver alguma ficha técnica que entregasse isso para o empresário, né? Porque tá faltando mão de obra, tá faltando pessoas, mas e aí, como preparar o empresário para selecionar essas pessoas que tanto tá faltando, né? Concordo plenamente e assim, gostei muito da sua pergunta. Vamos lá. Tem muitas empresas que tem lá a porta de um setor RH, né? Mas a gente sabe que é um DP, é um departamento pessoal. Há uma confusão, né? É igual cargo de função, né? Tem uma confusão. Então vamos lá. É óbvio que tem empresas que não vão conseguir ter um setor de RH, né? Fica inviável pela quantidade de colaboradores e tal. Mas dá para pegar uma prestação de serviço. Tem entidades como o Sebrae para auxiliar e tal. Mas vamos lá. O empresário, ele precisa entender, eu escutei já de alguns empresários mais sábios que já chegaram em patamares mais altos. Eles falam o seguinte: eu sei o que eu sou bom e o que eu não sou, chamar alguém que é melhor do que eu para fazer. Porque no início da empresa é assim, nós brasileiros, né, o bacana seria a gente abrir a empresa toda no planejamento, né? Vamos lá, vamos fazer um plano de negócio, é lindo. Mas a maioria dos empreendedores vai, desculpa a expressão, gente, vai na tora. Na hora que o negócio começa a dar certo, ele fala, agora eu tenho que me organizar, porque senão eu tô frito. É assim que geralmente funciona, principalmente no interior. Então o empresário, ele precisa entender que ele precisa de ajuda. Primeiro, agora, por exemplo, a NR1 já vai começar a ser autuada. A NR1 chegou, ela foi lançada em 24, era para startar 25, prorrogaram mais um ano. Então, assim, aí tem empresas que falam assim, mas que absurdo e tal. Cara, se não cuidar dessa cabeça da galera, não vai rolar. Alguns segmentos podem entrar em colapso. Eu estou vendo, quando a gente abre um recrutamento, tem hora que, tudo bem, tem uma quantidade não é qualidade. Mas é o primeiro ponto que a gente tem que ter para descobrir alguém, você tem quantidade de candidatos. Você não consegue nem peneirar, não tem. Beleza. Então, assim, essa NR1, eu acredito que ela está fazendo já o empresário, mesmo que alguns com raiva ou discordando, eu não estou entrando em méritos nada de governo, nada disso, tá? Eu estou falando de lei. Mas eles estão tendo que olhar, não tem como. E detalhe, não adianta igual umas outras NRs que tem, que é só preencher um relatóriozinho e colocar lá no sistema não, porque na hora que chegar um fiscal, alguma coisa, vai falar bacana, aqui todo mundo tá bem, um exemplo, né? Eu falo de uma forma bem simplória. Aí ele vai olhar e falar, peraí, mas tá estranho, não tá batendo aqui não. Ele vai entrevistar, ele vai conversar, ele vai aprofundar. Então não dá para correr, não tem como correr. Então esse olhar junto de uma metodologia, eu acredito que é o caminho. Esse olhar pra gente. E aí eu acho que eu vou apontar uma situação aqui e complexificar, mas não esperando uma solução pra gente. E quando nem existe DP e a contabilidade, que é o RH das empresas, que a maioria do mercado de analbência é essa. Então, aí você pergunta de NR1, o dono que deve saber dessa normativa que já está entrando em vigor, que tem que contratar serviços psicológicos e tudo mais, e aí depois é autuado por uma inconsciência, por não ter tempo. Então me parece que
tem um fator sistêmico e cultural aí de ser empreendedor. Quando você é empreendedor, existe uma tendência, eu imagino, e aí eu, por ser mais jovem, então eu tendo a ser um pouco mais crítico nisso, mas uma tendência a muito microgerenciamento em todo o processo dentro de empresa. E aí, inclusive gestão de pessoas, você fala assim, pra que eu vou contratar alguém para gerenciar essas pessoas se eu estou dando emprego para essas pessoas? É uma frase que eu, atendendo alguns clientes meus de consultoria, já escutei. E assim, no pequeno e médio prazo, você tem um retorno, você se sustenta. Mas quando você começa agora a ter uma competição de gente que quer se estruturar no mercado e coloca como diferencial competitivo o ativo de pessoa que você tem ali dentro, muda totalmente o negócio. E inclusive, isso é dado científico para cidades pequenas, mercados pequenos. O diferencial no consumidor, na hora de tomar uma decisão, não é preço. Vou dar o dado de varejo alimentício. Entra como top 3. Top 1 é atendimento, top 2 comodidade. E atendimento é pessoas. É você ter uma pessoa boa, bem treinada, satisfeita para estar ali prestando um bom serviço. E isso aqui é ativo competitivo. O resto tudo vira commodity. Pode virar preço, produto, virar commodity. Ativo de pessoas não. E aí o empresário às vezes peca, talvez, em ter uma consciência disso. E aí minha provocação talvez aqui vai ser muito mais em pensar assim, vamos ser pragmático. A gente tem gente diminuindo, nascendo menos gente indo embora de Anaúba. E como é que você vai reagir? Vai cruzar o braço e falar assim, o mercado tá ruim de contratar, né? E vai deixar. Ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar, mas na minha época era bom. Ou a gente volta e fala assim, o que eu posso fazer internamente para tornar isso aqui atrativo? Porque aí, assim como você tem que atrair um cliente, hoje você tem que atrair também seu funcionário. Antes era uma coisa, hoje eu acho que uma das maiores mudanças que a gente entra de mercado de trabalho é essa, como tornar minha empresa atrativa. E antes um vale-refeição era um diferencial, né? E hoje é a missão e os valores da empresa, às vezes valem até mais do que um vale-refeição a mais de benefício. Se executada, porque missão e valor de parede é fácil demais encontrar. Cara, deixa eu pegar na sua mão. Nossa, eu falo muito isso, é muito bacana isso. Não tem que falar, não tem jeito, porque a primeira pessoa que eu escuto assim, sem partir, qual que é o grande gafe que muitos empresários fazem? Eles constroem missão, visão, valores, propósito nos bastidores. Então quem não participou daquilo não tem pertencimento. Aí eu faço muito um teste, e esse teste é muito bacana. Você chega em qualquer empresa que está lá na recepção, aí você vira para o colaborador que está de costas, né? E fala bem, aí você vê, mas vamos imaginar que lá tem missão, aí você fala assim, qual que é a missão da sua empresa? Até hoje, eu nunca vi, dos testes que eu já fiz, nunca escutei de alguém falar missão. E eu não estou dizendo para falar todas as palavras, mas pelo menos falar o conteúdo daquilo. O máximo que conseguiram, falou assim, nossa missão é ali, ó, é assim. E alguns falam assim, missão? O que é isso? Está nas costas deles, se fosse Então assim, constrói junto com a sua equipe, mostra o que é missão, e se eles não acreditarem, não adianta. Essa questão do empresário, eu percebo uma melhora que aconteceu, mas alguns talvez despertaram porque entenderam que tem valor, outros talvez por pressão mesmo. Mas, por exemplo, quando eu comecei a Resolve em 2006, janeiro de 2006, eu escutava no norte de Minas, às vezes chegava para um empresário, vamos fazer uma palestra na sua empresa, vamos fazer um treinamento e tal. Eu vou treinar minha equipe, depois a concorrência vem e toma de mim. Eu vou gastar esse dinheiro, coisa e tal. Então hoje o mercado mudou muito. Eu entendo que a maioria das empresas já entende que é investimento, ou meio que obrigação também, porque senão vai perder. Mas o empresário, ele precisa ter, eu acredito que, não ele, mas a gente precisa ter humildade para pedir ajuda, para falar que não sabe. Porque se não tiver, cara, porque aí eu sento no meu trono aqui e falo, bacana, eu sou o dono, eu que mando nesse negócio aqui, vai ser da forma que eu sempre fiz e tal. Vai fechar. A gente só não sabe quando, mas vai fechar. Ele vai ficar sozinho, a galera vai se sabotar, porque é aquela situação, né? A pessoa está insatisfeita, ele não consegue demitir o dono. O que ele faz? Ele dá prejuízo. Ele empurra com a barriga, finge que está trabalhando. Aí fala, eu trabalho 8 horas por dia. Não, você fica disponível 8 horas. Produtividade e performance sua ali dá 5, 6, no máximo. Então, esse olhar do empresário, e querendo ou não, vamos falar abertamente, se todos nós parássemos de trabalhar aqui agora e não trabalhássemos mais, nós deixaríamos de ser seres humanos?
enxergar a pessoa como ser humano primeiro. Não é passar a mão na cabeça e ser bonzinho. A cobrança tem que ter em cima de resultado. Mas é olhar para um ser humano. Então aquelas coisas que funcionavam na época dos nossos pais, não funciona mais. Eu não sei se eu estendi muito aí, mas Não, eu acredito que é um assunto. E assim, e não muito funciona, relevante. não é nem porque mudou o que funcionava. É porque o contexto hoje de escolha é muito maior. Muito. Então, e aí existe um viés que é fácil de se enganar, é de pensar que as pessoas mudaram, então a geração mais nova está vindo diferente pro mercado de trabalho. Eu não acho que a geração mais nova está vindo diferente, não. Ela só tem agora a possibilidade de tomar mais escolhas que antes não existia. Então antes o mercado era mais árido. Mais coragem de tomar decisões. Sim, mas a coragem ela vem ampliada da âncora da expectativa futura de falar assim, vou ter uma estabilidade ali. Então antes não tinha esse caminho. Então você era limitado a tomar aquela decisão. Por isso que era tão comum falar assim, eu sou gerador de emprego. Hoje em dia o potencial de barganha de um funcionário na hora de tomar a decisão ele é muito maior. E entra, igual a Paula falou, falta profissional qualificado no mercado. Então hoje um profissional qualificado, ele passa a ter mais barganha ainda. Aí você fala assim, nossa, mas não vou contratar esse cara de salário alto. Aí você contrata um que é médio, mas você tem que trocar 3 vezes no ano e você não faz o cálculo de quanto que aquilo financeiramente custa. Não só de demissional, mas do seu tempo. E aí você tem que retreinar uma nova pessoa, você tem que tentar incorporar a cultura, você tem que ir atrás de um processo seletivo. E esse tempo que você estiver se dedicando para melhorar o negócio, a gestão, vale muito mais Do o que salário que você a vai pagar ali. rescisão. E matematicamente, se você fizer Sim. o cálculo disso aqui, você tá bem. Então, Quanto custa um cliente insatisfeito? Né? Nossa, Aí não tem preço. Não tem preço. É incalculável, não tem como. Porque o mal faz muito barulho, né? Por isso que é aquela velha pesquisa antiga, né? Uma pessoa insatisfeita fala para 20. Então, assim, o mal faz barulho demais, é incrível, é uma coisa meio automática. Eu lembrei de um fato aqui. Recentemente, uma empresa de Belo Horizonte, uma construtora, o proprietário de Montes Claros, contratou a Resolve Pessoas para montar uma equipe para mandar para Belo Horizonte, que é presta serviço para a Copasa. O pessoal lá não está conseguindo trabalhar, não estão conseguindo candidatos, na verdade. Só que essa construtora ela entrou agora, tem uma outra construtora que já estava lá. Aí eu comecei a analisar, será que realmente não tem pessoas? E depois eu fui entender, com conversas assim, você vai percebendo como é a conduta dos gestores dessa que já está lá. E não atrai mesmo não, amigo. Não vai atrair não. Aí nós estamos levando a turma do Norte de Minas para startar, aí eu desço para lá para contratar mais 70. A empresa está praticamente parada. Olha pra você ver, Belo Horizonte recrutando o Norte de Minas. sim. E às vezes a gente pensa que tá faltando gente aqui. Então, assim, é meio louco isso, né? Tem uma Não, e aí vai faltar pra cá. E se cá não passa a se tentar. E aí você viu, Exatamente. puxa a demografia de Analba, isso pra mim foi. Quando eu abri esses dados, eu fiquei assustado. No censo de 2010, a gente tinha em torno da faixa ali de 15 a 19 anos, em torno de 7 mil pessoas. No censo de 2022, esse número caiu. No caso, eu movi, então, 10 anos de idade, então as pessoas de 25 e 29. Isso caiu para um quarto, caiu para 3 quartos. Então a gente perdeu 1/4 de pessoas e essa galera não morreu na pandemia. Essa galera foi embora. E ainda vai mais embora para lá. E aí a gente fala, então não tem gente querendo trabalhar, tem ainda menos gente. E aí eu gosto de sempre puxar esses números porque coloca um senso de urgência, de olhar para dentro e falar assim, cara, eu preciso segurar quem eu tenho. E aí, como foi a última vez que eu, enquanto gestor, sentei com o meu funcionário e falei assim, vem cá, você gosta de trabalhar aqui? Por que você trabalha aqui? O que você vê que for diferente? Será que é o medo da verdade? Não, eu não sei se passa na cabeça. E aí é o ponto que eu sou assim, lembrar que é humano. Porque seu filho, quando você tem um filho, você cuida dele. Você fala assim, vem cá, filho, o que tá acontecendo? As notas tá ruim. Deixa eu entender isso aqui. Do seu funcionário, não. Seu funcionário, você fala assim, eu tenho um valor, o que é vestir a camisa da empresa, ser, agir como dono. Mas ele é dono. Desde quando ele trabalha, ele ganha uma fatia ou existe um potencial de virar sócio. Então como é que eu vou querer cobrar de alguém agir como um dono se eu não tenho estrutura para pagar para ele ser efetivamente um dono, alguma coisa assim. Então acho que entra muito nesse caminho que você traz de olhar como ser humano. Esquecer, e não esquecer que aquele é uma organização de pessoas antes de ser uma empresa.
E a organização de pessoas são pessoas organizadas em prol de um objetivo claro. E aí quando você aponta, igual de saber a missão, é saber qual é o objetivo que eu estou aqui enquanto pessoa organizada. E aí se esquece de entender que não é só empresa, não é só trabalho. Se a gente está querendo conquistar, vídeo eu sei que quer crescer em 2 anos, dobrar a sua operação, as pessoas têm que estar alinhadas e conscientes, tipo assim, estou aqui porque eu estou comprando essa ideia com você. Se eu não acredito nisso, não adianta dono querer carregar que não carrega, não chega não. Aí você já entrou na terceira parte do nosso primeiro bloco, que é o quê? Como é que você faz as pessoas permanecerem, o que elas buscam, né, para permanecer numa empresa, e o que uma empresa pode fazer para ela incentivar as pessoas a permanecerem na empresa dela? Pra gente, Boa pergunta. Então, uma empresa fazer o funcionário permanecer, ele tem que mudar o ambiente, tem que ser um ambiente. Hoje tem muita questão da saúde mental, né? As pessoas buscam qualidade de vida. Então, ambiente, relacionamento, um bom relacionamento e reconhecimento mesmo, e valorização. Eu acredito que vai. Eu dei o gancho aqui e falo que vai fluir. Tá ótimo. Cara, é aquela história, né, que tem lá no Menestrel, né? Se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Isso fala até pra nossa vida também, né? Isso a gente não tá nem falando de candidatos. Às vezes, se a gente sentar aqui com mais alguns amigos, pegar uma folha e uma caneta, como é que eu me enxergo daqui 2 anos, a curto prazo? Como é que eu me enxergo? Às vezes a gente que mexe tanto com isso tem uma certa dificuldade de materializar isso, porque daqui a pouco eu tô querendo ir pro sul, tô querendo ir pro norte, e aí eu me travo. Mas eu acredito, concordo plenamente com o que a Paula colocou, eu acrescentaria uma empresa que tenha algo ligado com, mesmo que a pessoa não sabe qual é o propósito dela, mas algo ligado com aquilo que é importante para ela, porque assim, se tiver desconexo não vai rolar. É muito louco, né? Eu descobri meu propósito em 2024, vocês acreditam? E era muito doido porque eu fazia o propósito das empresas e eu ficava, meu Deus, ninguém me pergunta isso, cara, que eu vou ter que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou ter que pegar alguma coisa clichê que a galera fala e tal. Eu descobri através de uma pergunta que chegou pra mim, ela foi muito impactante. O que eu faria de graça, mas as pessoas me pagam pra eu fazer? Aí eu descobri meu propósito de vida, que é servir e conectar. Amo servir e conectar. Mas vamos lá, falando voltando um pouquinho da questão da empresa para reter. Hoje, lá na Resolve Pessoas, muitos currículos que a gente recebe são de candidatos saindo de empresas. E o muito louco, muitos deles usam a seguinte frase: eu aceito receber menos em outro lugar. Não fala receber, fala ganhar, né? Mas a gente fala receber porque ninguém ganha, né? Você recebe, você entrega serviço, você recebe dinheiro. É o hábito cultural de falar ganha. Eu aceito receber menos do que eu recebo. Eu não aguento mais ficar nesse lugar. Então, assim, tem uma coisa também que a gente não citou aqui ainda, que eu acredito que conta muito. Esse olhar de chegar pro colaborador, e aí, como é que você tá? Tá legal? Tá bacana e tal? O que você tá passando? Isso ajuda o empresário não só a enxergar os talentos que ele tem do lado, mas a identificar os tóxicos. Porque eu vou falar uma coisa pra você, ó. Os tóxicos que eu encontrei em empresas até hoje, e a gente quando encontra tenta tirar o mais rápido possível, porque eu já tentei trabalhar no decorrer desses 20 anos, eu não tive sucesso. Não, eu vou acreditar em fulano, ele vai mudar o coração dele. Aí é só Deus, pra mim, eu vou falar a minha versão, sabe? É Deus ou alguma dor que ele sofra na vida que o faça mudar. Do contrário, eu não gasto energia não. Eu já falo rasgado pro empresário. Só que às vezes tem alguém, já peguei caso, por exemplo, que o cara tóxico, que é o que entregava mais resultado, só ele sabia fazer o trabalho. Meu amigo, 6 meses preparando essa demissão. Mas é incrível, a pessoa sai, ela sai hoje, 18 horas. Amanhã de manhã o café da manhã é diferente. É automático. Quem não falava começa a falar, quem não dava ideias começa a dar ideias, quem não sorria começa a sorrir. Cara, a energia, o clima fica leve. Fulano que nem abrir a boca começa a abrir, porque é incrível. Eu não tô aqui para julgar quem é bom ou ruim, mas eu não vou falar 100%, mas quase todas as pessoas que eu conheci tóxicas tinham perfil de liderança. Já pararam para pensar nisso? Tem traços de liderança, ele é manipulador, ele é estratégico, ele sabe conduzir a situação. Então assim, o empresário
E às vezes o empresário ele vê e não quer enxergar. Ele sabe que tem um cara tóxico na equipe, mas aquele cara, na hora que ele olha o resultado aqui, no DRE, ou no resultado lá no caixa e tal, ele fala, não dá, eu tenho que manter esse cara, é meu melhor vendedor. Bacana, ele tá te dando esse dinheiro, mas bacana, ele tá te dando isso aqui. Mas o que ele tá tirando aqui? O que tá de trava, né? Justamente, porque... Basta pensar num tomate. Um tomate que tá mofado, vai acabar com tudo. Uma laranja podre, né? Uma laranja podre, basta uma. Tem que tirar. Então eu aconselharia o empresário a ficar muito atento, mesmo que ele entender que... Porque tem. Quase toda empresa, não vou falar quase todas, muitas empresas têm. Mas se ele entender que é difícil tirar full time ali, eu acredito que ele pode fazer um planejamento e ir trabalhando para substituir. Porque não vale a pena, não vale a pena. Pode dar o dinheiro que for, pode dar o resultado que for. O prejuízo de uma pessoa tóxica é surreal. É surreal. Não, e só esse ponto que você citou aí da concentração, da consciência, da técnica daquela pessoa, você fica refém. Então, uma vez que você perder aquele funcionário, seu próprio negócio ruiu. Você não tem uma gestão de conhecimento interna, a pessoa não vai estar disposta a abrir porque ela sabe que aquilo ali é a barganha dela para ela se manter na posição que está. Mas você cria ainda, mantém recursos para isso, porque você está financiando aquilo. Então, se você para e passa a entender, eu volto no ponto. Fazer um one-on-one, gente. Sentar e escutar. Vem cá, me conta. Tá passando o que aqui? Quem você gostaria que mudasse? As empresas, elas são muito acostumadas a sempre investir investindo em máquina, tecnologia, mas se elas investissem nas pessoas, o que ela investe, né, em material, em equipamento, converteria muito mais. E aí chega no final, chega no final do mês e fala assim, no final do mês não, no meio do mês. Nossa, mas parece que o menino não vê aquele negócio da prateleira que tinha que mudar, ou então parece que não vê aquele arquivo que tinha que fazer. E quando foi que ele parou para educar e falar, e pegar investir num treinamento para ele olhar? Porque ele é dono, ele conhece toda a operação de anos, ele construiu aquilo nas costas. E aí quanto mais volta nesse ponto tóxico, você se arrasta nisso, mais sua empresa fica dependente de você. E aí depois você que vai ficar cansado, você não consegue tirar uma férias, você não consegue viver efetivamente, e aí aquilo ali só vai se aumentando, e é difícil sair, é difícil. Um ponto muito interessante também, a galera sabe de tudo que acontece na empresa. A rádio corredor. A rádio é mais rápida que o WhatsApp, é surreal, cara, é assim, ó. Empresa tem 5 andares, é assim do mesmo jeito. Então assim, ele não está sendo líder, ele está sendo chefe, né? Uma pessoa dessa, nesse momento ele está sendo chefe. Ele pode ter no organograma lá, ele tem um cargo bacana de liderança, mas ele está sendo um chefe. A equipe, ele começa a perder credibilidade com a equipe, porque a equipe fala assim, peraí, fulano está fazendo isso e o gestor, o dono, o coordenador, não importa, ele não faz nada, ele aceita. Então ele perde credibilidade com a equipe dele. E a galera não fala pra ele, porque ele não dá abertura, mas fala para outras pessoas. Um comentário também que eu ia fazer, você estava falando de investimento. Às vezes eu vejo um empresário, ele vai lá e faz uma reforma na empresa dele. Aí chama arquiteto. Faz uma sala que ninguém vai usar. Faz uma sala, o trem mais lindo do mundo, mas ninguém senta. Parece que tem que implorar a pessoa para sentar lá. Senta, pelo amor de Deus, tira uma foto aqui porque ninguém quer sentar. Só que ele esquece das pessoas. Não adianta, você pode fazer um ambiente mais lindo do mundo, mais chique, não vai rolar, amigo. O que faz o movimento acontecer são as pessoas. Por exemplo, supermercado. Eu vejo isso acontecer muito hoje no supermercado. E em farmácia também. Inclusive, ontem aconteceu na farmácia que eu estava. Às vezes eu olho pra pessoa assim que está no atendimento, a pessoa está com aquela cara assim que... É igual a gente hoje está aqui na exposição, vamos imaginar que a gente vai 4 da manhã e tem que acordar amanhã às 6 para trabalhar. Aquela cara que acordou com limão na boca, né? Aí você pensa assim, talvez foi o erro de quem contratou, a pessoa não sabe sorrir, né? Porque tem gente que tem dificuldade. A pessoa tá lá com aquela cara, má vontade e tal. Aí chega um colega, a pessoa sorri. Então não é que ela não sabe sorrir, é porque ela não quer sorrir. Mas no momento do processo seletivo, que não aconteceu, ninguém percebeu isso. Então, essa ideia de entender... O processo seletivo, o Trump, se eu não me engano, foi o Donald Trump que falou isso no livro.
a maior diferença do norte-americano para o sul-americano é que o norte-americano demora a contratar e demite rápido. O sul-americano contrata rápido e demora a demitir. Contrata no laço, tudo bem. Talvez tenha algum empresário que vai me escutar falando assim, é porque tá achando que é fácil, minha empresa ia parar, eu tinha que tampar o buraco, tudo bem, mas Achando que é fácil, é bom. é tipo assim, tudo bem, você tá no final de semana na sua casa, o cano vazou, não tem nenhuma loja aberta. Você tem lá uma luva, uma cola, você vai lá e faz um ajeito e tal. Mas na segunda-feira você tem que resolver o problema. Você não tem como esquecer aquilo. Aí às vezes o empresário ele tampa o buraco, mas é tanta coisa na cabeça também, ele fala, graças a Deus, um problema menos, agora eu vou focar no próximo problema. Porque a dúvida é quantos problemas nós vamos ter amanhã. Beleza. Só que depois, a consequência disso é absurda. Porque aí ele se envolve, eu já escutei isso já. Ah, eu vou demitir fulano, nossa, mas ele financiou a casa agora. Ah, mas a mulher dele tá grávida, mas não sei. Tem um envolvimento emocional, sentimental com a pessoa, bacana, mas e a sua empresa, como é que tá, amigo? Tudo bem, isso é legal, essa empatia, lindo, mas aí, peraí, tudo tem limite também. Então o empresário, ele demora a demitir. E muitas vezes nessa demora da demissão, ele cria problemas absurdos, que eu já vi vários. O norte-americano vai para o processo seletivo com mais, assim, de uma forma geral. Ele faz um processo mais profundo, mas na hora de demitir é assim, ó, tchau, tá dando resultado, não, tchau, acabou. Então são culturas diferentes. Eu acredito que o empresário também ele sofre com isso, esse envolvimento, principalmente em cidade menor como a nossa, né? Cidades menos de 100 mil habitantes aí, mais ou menos. Eu gosto muito, vou voltar de novo no ponto que você falou, Paulo, sobre reconhecimento. Porque se a gente voltar para a base e entender estrutura cognitiva comportamental, tem uma pesquisa de uns lugares que eu trabalhei que a gente chegou à conclusão, num dado de mercado, de que o consumidor, quando ele ia para uma loja, se ele demorasse mais do que 45 segundos para encontrar o que ele queria na prateleira, ele desistia da compra e ia embora. O que eu estou fazendo esse paralelo aqui? Os estímulos e as motivações que a pessoa está ali e é o ponto de atrito. Hoje a gente está vivendo uma era que a gente é super conectado. Isso aqui degrada a nossa atenção ativa. A gente passa a ter uma atenção passiva, mas a gente não assimila efetivamente o que a gente está consumindo. E aí então agora a gente passa a ser sempre cadente de estímulos mais rápidos, dessa coisa do conquistar. E a gente não consegue mais se estabelecer com um tempo tranquilo com a relação temporal. Então eu preciso tanto para esse processo, preciso disso investimento. E aí que entra para mim o ponto de super atenção, que é, eu preciso reconhecer, porque como essa pessoa ela não vai ter mais tanta atenção e disposição, porque de maneira sistêmica a gente está perdendo isso, eu preciso ser a pessoa atenta e falar assim, cara, você é bom nisso aqui, deixa eu te ajudar a desenvolver isso aqui ainda mais. Tem um caso de um cliente meu que ele tinha uma funcionária que chegou, era muito boa, e aí passou 5 meses, a funcionária começou a degradar, ela não conseguia mais entregar a performance que tinha caído em torno de 40%, passou a usar mais celular durante o dia a dia, e aí ele falou assim, não, mas ela era boa demais e agora tá péssima. Aí, nossa, aí o que você fez ao longo desse processo para reconhecer o trabalho que ela fez bem? Você só deixou e falou assim, essa era a função dela e cumpriu a função? Então, quando a gente não tem esse papel de reconhecer... Motivação é importante. É importante isso. Mas normalmente a estratégia é demitir e trazer outro, né? Aí traz Aí vira outro uma mais porta motivado. giratória. Até a outra E assim, nasce. Pra mim, já se na motivar. UBA, e aí eu sou mais cético em relação à mentalidade de gestão de Janaúba. Quando você abre o CAGED, dos dados de pesquisa de emprego aqui de Janaúba, 9 em cada 10 empregos são de vagas que acabaram de ser não abertas, demissional. Então as empresas, a maioria aqui funciona como porta giratória. Entra e sai, entra e sai. Você tem emprego novo gerando, mas a galera que saiu do outro já entra. E quando sai pro comércio, 93% das vagas são assim. Então a gente está tendo um desenvolvimento do mercado no sentido de reter pessoas e crescer economicamente. A gente está tendo só girando pessoa. E enquanto a gente não parar para assim, frear esse motor e falar assim, opa, o que eu posso melhorar isso aqui? Eu uma vez trocando ideia com o Jurandir da Cijan, e aí ele comentou, não, mas tem uma dificuldade hoje, eu não consigo achar um profissional novo que vem com Excel para mim e tudo mais.
E aí a gente coloca sempre a culpa, tenta transferir a culpa para outros fatores, porque eu já estou cansado demais, você não sabe como é que é fácil, ou como é que é difícil ser empresário, tem que pagar muito imposto, eu tenho que cuidar de funcionário tem um problema aqui, eu preciso cuidar. Tá, se você já sofre isso há tanto tempo, que horas que vai parar de sentir essa dor realmente, falar assim, eu preciso mudar alguma coisa, porque se eu fazer a mesma coisa, eu continuo doendo a mesma coisa sempre. Tem que colocar alguém capacitado, ter a mentalidade que talvez eu não tenha a capacidade, igual você muito bem apontou, de resolver isso. Eu preciso chamar alguém de fora. Eu preciso reconhecer meu ponto ruim para saber alguém que vem melhor para suprir isso. E aí eu estou ainda tentando resolver esse mistério mentalmente. Como é que chega para esse empresário e coloca ele para abrir essa mente? Depois de tantos anos de vida, não, trabalhei 26 anos nessa empresa. Não vou abrir mão dela para dar gestão para outra pessoa ou ela cuidar de um processo que eu sempre cuidei. E aí tá sempre abraçando. E até quando eu conseguir abraçar? Vende a empresa. Vai vender como? Porque se vende e sem ele lá, a empresa quebra. Porque a empresa não consegue se autogerir. Sucessão, tem que fazer sucessão familiar. É um caminho. Agora faz disso quem faz. A gente cria herdeiro, mas criar sucessão é difícil. Tem que fazer É um desafio sucessão. grande. Porque Mas o o jovem mercado- precisa dos jovens, né? Dessa mentalidade jovem para reciclar o ambiente e tudo. Então, a sucessão é um dos caminhos. Mas o mercado acaba punindo, né? O empresário que não se renova. Então, assim, a cada ano, se ele não altera o modelo de negócio dele, pode manter com algumas bases, mas se ele não faz reformulações, melhora cada indicador, ele não cuida do turnover, peraí, tá saindo 15% minha rotação de funcionário, peraí, vamos baixar isso aqui para 14, vamos baixar para 13, o que eu vou conseguir fazer para resultado? Então, assim, o mercado acaba punindo. Eu Então, concordo, mas ó, deixa eu interromper. Eu acho que é lento no caso geral. E aí a provocação é mais assim, como que a gente acelera esse processo? Porque esperar 15 anos é a empresa degradar o poder de crescer. E economicamente falando, para a Banorte, para Resolve, é ruim para todo mundo se a gente não cresce enquanto grupo. Então, economicamente falando, a gente precisa se juntar para fortalecer para todo mundo, porque todo mundo ganha, a fatia do bolo aumenta. Então, desculpa de interromper. não, perfeito. E aí esses momentos de debate falando sobre temas do dia a dia do empresário, né, que fazem isso aí. Aí, lógico que a pessoa vai ter que estar aberta ali a escutar, fazer implementações diferentes no negócio dele, porque igual a gente estava comentando, o empresário, quando ele monta o negócio, tem o DNA dele ali no negócio. E aí, quando alguém vem, contrata um consultor e já começa a palpitar, entra ali e fala, poxa vida, esse negócio tem minha cara, e agora vai com essas alterações, vai perdendo um pouquinho de minha característica, mas aí ele conseguir aceitar. Então é trocar informações, chamar gente capacitada para ele mesmo, e ele aceitar que existe gente que consegue dar dicas, pegar aquelas dicas e fazer o negócio dele performar. Porque no final, o empresário que ele é sábio, o resultado para ele é o mais importante. Então assim, ele não importa muito da forma que é executada, mas peraí, estou vendendo mais, está faturando mais, o ambiente de minha empresa está melhor, eu estou ficando mais em casa porque a empresa está funcionando tão bem que não está precisando nem de mim, estão me aposentando aqui sem eu pedir. Então se ele for inteligente, ele foca mais no resultado do que mesmo no processo de trabalho completo, né? Então isso aí... E toda empresa também, ela é um processo de maturação. Tem um momento do... Poxa, vou falar CEO, porque não dá pra falar CEO, né? Mas o gestor que criou o fundador tem um momento de entrar, prosperar, e tem um momento dele dar 2 passos atrás e falar assim, agora eu preciso de alguém de disciplina aqui dentro, alguém que não olha mais com um olhar passional de negócio e olha para isso aqui enquanto organização real. A Apple é um caso muito bom disso. Enquanto ela teve com o Steve Jobs, ela avançou muito economicamente, avançou muito em questão de tecnologia, mas depois que Steve Jobs morre e entra o Tim Cook recebe ela valendo em faixa de B e entrega ela em tri. Em Mi e entrega ela em B. E isso em crescimento muito absurdo por questão de disciplina. E aí, cada momento, acho que da vida de uma empresa, é necessário fazer uma meta-análise disso. Falar assim, cara, que momento que eu tô aqui da minha empresa? Será que ela cresceu o suficiente que agora o que está travando, talvez ela de crescer, são esses processos que eu estabeleci com essa cultura que não foi pensada, mas eu desenvolvi isso localmente? Então como é que eu passo para revisar qual foi a cultura que eu desenvolvi aqui, o quanto está afetando o meu ponteiro de vendas, o quanto está afetando o meu ponteiro de negócio? Porque não dá para dissociar pessoas de negócio.
Pessoal, vamos encerrando o primeiro bloco. Agora vamos para a segunda parte nossa, que vão ser perguntas mais individuais. Essas perguntas, a primeira pergunta vai ser para a Paola, onde que, pelo conhecimento que ela tem desde a Banorte e outros negócios que ela participou, qual que é a principal falha, Paola, em relação ao que o empresário faz no processo de contratar alguém? Eu acho que a principal falha é aquele senso, aquela necessidade de urgência. Então a pressa na contratação faz com que o empresário não tenha condição de avaliar o perfil daquela pessoa, se enquadra com a cultura da empresa, com os valores de fato, com os princípios. E aí a necessidade de urgência, só para tapar o buraco, faz esse grande erro. E ele perde muito contratando rápido e tendo que demitir depois. Talvez se ele esperasse um tempo maior para contratar com mais calma, com mais análises criteriosas, ele ganharia muito mais do que essa urgência imediata de fazer a contratação. O que seria um ponto a ponto aí para uma contratação assertiva? Cara, divulgação da vaga todo mundo já faz, né? Eu gosto muito de medir a parte comportamental, analiso muito a parte comportamental. É claro que a parte técnica é importante, dependendo dos cargos, da descrição de cargo. Tem que ter descrição de cargo, né? Gente, hoje é tão fácil, a IA tá aí, a pessoa digita lá, descrição de... Já tem prontinho, por exemplo, contratar um vendedor, seu segmento, odontologia, exemplos. Você já tem o RH, que eu sei, que cuida das pessoas, parabéns, viu, meu amigo? Você é referência, viu? De verdade, fico muito feliz. Mas vamos lá, vamos imaginar que você não tivesse. Aí você coloca lá, quais são as funções do cargo para a descrição de atendente ou recepcionista de uma clínica odontológica. Já sai lá o script, a pessoa pega, ela só vai fazer adaptações dentro do que é para a empresa dela. Mas assim, analisar muito a questão do comportamento. Tem cargos que não tem jeito, se a pessoa vai contratar, precisa ser um enfermeiro, por exemplo, vou dar um exemplo. Como você vai contratar alguém que não tem enfermagem? Não tem como. Mas recepcionistas, vendedores, cargos assim mais comuns, não no sentido de importância, mas no sentido que tem muitos, eu acredito que dá para treinar, concordo plenamente com a questão do treinamento. Então olhar comportamento, tentar medir esse comportamento de tudo quanto é forma. Marcar vários encontros. Eu posso comentar uma situação que aconteceu na Jaíba recentemente? Pode, você tem que meter no nosso tempo aí. Qualquer coisa você dá um toquinho aqui que eu entendo, né? A Resolve foi contratada para montar uma equipe para um hotel que vai inaugurar agora em Jaíba. Nós soltamos as vagas lá, foram quase 200 currículos na Jaíba. Isso foi muito bacana, legal. E aí a gente fez uma peneira inicial ali, porque a gente pediu vídeo, isso é muito massa, viu? Manda um vídeo se apresentando. Aí de vez em quando, não é o caso que aconteceu lá, tá? Mas eu já vi isso acontecer demais, vou fazer um adendo aqui. A pessoa vai falar bem assim, eu tenho vergonha de mandar um vídeo. Tudo bem. Aí a gente vai lá no TikTok da pessoa, ela manda vídeo. Vai no Facebook, ela manda vídeo. Aí você fala, porque não tem valor pra ela mandar o vídeo pra gente. Já é algo que já elimina, cara. Já elimina. Mas vamos lá. Aí fizemos uma peneira lá rapidinho. Separamos 23 candidatos. Só que nós tínhamos 8 vagas, lá são 9, tem a gestora que já estava escolhida e tem mais 8 para fechar, recepcionistas, camareiras. Aí juntamos essa galera lá no auditório lá em Jaíba e assim eu achei tão bacana assim, a postura da galera, todo mundo foi pontual, eu senti uma energia tão bacana da turma e aí eu propus para eles algo e eles toparam. Como ia demorar um pouco ainda para o hotel finalizar as obras, nós estamos lá tem mais ou menos 2 meses, falei, olha, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui alguns treinamentos com vocês, ver se vocês topam esse desafio. Inteligência emocional, vendas, comunicação e oratória. Nós não temos, e abrir o jogo, nós não temos vagas para todos vocês. Nós só temos 8 vagas. Porém, quem participar de tudo vai receber certificado. Eu vou vir uma vez por semana, aí uma vez por semana eu ia para lá, todo mundo pontual, bonitinho. Tudo bacaninha. E se vocês não entrarem, quem não entrar, né? Vai estar melhor preparado para o mercado. Eu garanto que vai estar melhor para chegar numa entrevista, para arrumar um trabalho. Sem falar que a gente tem uns contatos também, a gente pode ajudar. E a galera aceitou, topou e foi até o fim, você acredita? 23. 23. Só que o que foi fantástico? Eu dei essa volta para chegar nesse ponto.
foi ótimo para eles, mas foi ótimo para nós também. Por quê? Porque no segundo encontro, no segundo treinamento, eu já sabia o nome de todo mundo praticamente. Eles já sabiam algumas características da minha vida, eu sabia da vida deles. Eles começaram a relaxar. E quando a gente relaxa, a máscara cai. Você não tem que ser um personagem. E eu não critico quem faz isso, porque a pessoa está ali precisando trabalhar. Ela às vezes entra num personagem, mas ela está vendendo algo, mas ela não vai conseguir entregar isso ali na prática. Então, resumindo, nós fomos nos conhecendo. Aí eu fui vendo quem tem mais personalidade forte, quem tem mais jogo de cintura, quem é melhor na fala. Foi ótimo, foi fantástico. Então, assim, é claro que não dá para o empresário fazer um mês de processo e reunir. Mas, sei lá, eu queria fazer no encontro. Faz 2, 3. Marca um café. Faz algo diferente. Quebra um pouco aquela ali para a pessoa mostrar o que ela é de verdade. E esse cuidado com o ser humano. Eu vejo o processo seletivo que a gente faz, desde o início é muita transparência, sabe? Eu pergunto mesmo, as que eu faço, né? Como é que tá a sua vida? Você está com dívida? Porque eu posso fazer isso. O empresário não dá para ficar fazendo isso de cara. Mas a empresa de recrutamento pode. Você está com dívida? Como é que está na sua casa? Está bacana? A pessoa, se ela se abrir um pouquinho, ela cria um pouquinho de conexão. Então isso dá também reciprocidade, até na empatia também. Da pessoa ter mais gratidão por aquilo. E detalhe, todas as contratações que nós fazemos, a gente tem um processo de garantia. Tem um prazo onde a gente acompanha o colaborador. E o interessante do prazo, eu falo que é para não deixar o copo transbordar. A pessoa entra na empresa, eu estou precisando do trabalho, não posso perder essa oportunidade, a cabeça está o tempo todo assim. Aí acontece algo que ele não gosta. Não tem o diálogo com o gestor, ele guarda. Aí ele vai lá no copo e começa a encher o copo. Estou falando só do colaborador, daqui a pouquinho, em seguida eu falo do empresário. Aí ele vai enchendo, daqui a pouquinho fala assim, eu não quero mais trabalhar aqui. Por quê? Não, eu não me adaptei. Não é, porque foi um acúmulo de coisas. O empresário, o colaborador entra, se não tiver os povos, se não tiver todo um processo definido, ele vai observando, fulano atrasou. Tá bom, não vou falar nada não, vamos ver até onde é que vai. Aí ele foi lá e deixou a torneira pingando, e deixou a vasilha suja. Ele vai acumulando e o copo vai enchendo. Daqui a pouco ele fala assim, não serve pra mim, traz outro. Aí não tem esse diálogo, não tem essa comunicação. Então assim, o que a gente faz? Toda semana os colaboradores e as empresas onde nós atendemos recebem um questionário rápido, onde eles falam como é que eles estão. Tá feliz, tá legal, tá bacana? Então a gente faz essa ponte entre os dois. Como há dificuldade de comunicação entre os lados, a gente faz essa comunicação. Se for o caso, reúne e tal, a gente vai esvazia o copo. Para tentar fazer para a relação durar um pouco mais. Relação de trabalho é igual a nossa vida pessoal, fazendo analogia, relacionamento é humano, é gente com gente. Gente com gente. Não vai ser não. Você dá umas cutucadas aqui, amigo, que eu delonguei muito aí. Para a nova geração, aí eu já transfiro para o Cailão. O que você acredita aí que para conseguir trazer bons profissionais, o que eles mais valorizam quando eles vão entrar em uma empresa? E permanecer também. Igual eu disse, eu não acho que mudou o profissional não. As mesmas demandas que antes existiam, hoje existem. A única diferença é que antes o mercado era mais hostil. Então a economia era mais hostil. Então você não tinha escolha. Hoje quando você vai puxar MEI, por exemplo. MEI em 2010, 23% vinha de CCLT. Hoje é em torno de 68%. Então, ou seja, a galera do CLT está saindo para abrir um MEI, seja para virar PJ do próprio trabalho, seja para abrir um próprio negócio pequeno. Então hoje tem muita alternativa. E acho que a minha geração, que é entrante agora de mercado de trabalho efetivamente, a gente nasceu no digital. A gente tem influência do digital. E o digital é um universo de fazer dinheiro rápido em pequenas quantidades. E essa pequena quantidade acaba virando uma âncora na cabeça na hora de falar assim, eu quero me sujeitar a um trabalho que eu vou ter que ir presencialmente todos os dias para receber um salário mínimo, enquanto eu posso fazer R$1.500 ali facilmente online e ainda me desenvolver em outra coisa assim. Só que, o que é a diferença desse julgo pragmático da minha geração? Eles apontam que eles estão dispostos a receber salários menores se eles tiverem mais autonomia. E quando eu falo de autonomia, não é liberdade
para fazer o que quiser, mas é confiança para que ele tome decisão nos próprios processos. Então, uma coisa mínima que acredito que para uma empresa hoje trazer um profissional da minha geração é dar esse papel de autonomia para ele, mostrar assim, transparência no negócio. Eu tenho essa dificuldade, se meu limite de desenvolvimento seu aqui é esse, já sabe desde o processo, saber se esse aqui faz sentido ou não para você, cargo, aqui é o topo que você pode alcançar neste processo aqui, porque aí o jogo passa a ser honesto. E eu acho que quando o jogo passa a ser honesto, é o ponto onde é que essa geração nova olha e fala assim, tá, então eu sou honesto com você também, eu consigo te entregar mão de obra minha que é ter tanto tempo, ela vai te trazer uma visão tecnológica para o negócio, você escuta, mas sabendo também que existe uma imaturidade de falta da experiência ali, que é onde você balanceia e entra nesse jogo da comunicação de balancear o que um tem de bom, o que o outro tem de melhor para acrescentar. É igual a sociedade. Sociedade, acho que a maneira mais fácil de quebrar uma sociedade é se virar sociedade de amigo. Porque sociedade são ser coisas complementares. Então um sócio tem uma habilidade, um outro tem outra que é complementar pro negócio. Não é porque é diferente, não, é complementar. E assim é a geração nova que entra. Eu tenho experiência de negócio de muito tempo. Aí chega um novo aqui. Ele é complementar, que ele tem uma fluência no nível de linguagem informacional que eu não tenho. Mas eu sei do meu negócio. Então vamos juntos aqui, literalmente, vamos juntos, porque você entrega essa visão com mais autonomia. Você tem possibilidade de falar, porque eu te escuto. Nem tudo que você falar eu vou aceitar, mas a gente vai chegar num acordo, saber assim, aqui é um acordo de cavalheiros, faz sentido pra gente. Então acho que a geração mais jovem é isso, ela é a mesma coisa, só que hoje ela tem mais barganha. E aí cabe você pensar assim, se tem mais barganha, tem que negociar. É igual quando você vai comprar um terreno, você não comprou ele no final de semana, você passou um tempo lá barganhando. Então é enxergar que hoje você é ombro a ombro com o seu funcionário, com o seu potencial funcionário, que é da minha geração mais jovem. Não sei se eu consegui dar as cores do que eu vejo. Perfeito, pessoal. O bate-papo nosso aqui tá ótimo, as respostas, né, para essas perguntas foram sensacionais. E a gente vai para agora para um outro momento. Que eu quero que vocês dêem um conselho para aquele empresário. Eu aqui, Guilherme, cheguei, sou empresário, estou com dificuldade ali em contratar e também reter meus novos colaboradores e os antigos colaboradores também. Então eu gostaria que você desse aquele conselho. Se você sentasse aqui na mesa comigo e falasse, Guilherme, se eu pudesse te dar um conselho, eu te fazia isso. Para você contratar bem e para você reter melhor seus funcionários. Contrata, resolve pessoas. Eu não ia perder o merchan, né? Eita. Mas é uma opção também, viu? Uma opção. Tem outras opções no mercado. Tem muita gente boa aí prestando esse tipo de serviço. Cara, eu acredito que o primeiro passo é entender que se ele não tem habilidade para isso, chama alguém que tem. Às vezes o empresário pensa que é caro, né? É aquilo que a gente estava falando. Cara, é o tempo que ele vai treinar e depois não vai dar certo. Então, traz alguém. Mas se ele não tiver condições de jeito nenhum, eu vou bater de novo naquela tecla de ele estender um pouco mais o processo seletivo, sabe? Se ele tampou um buraco, ele entender que é um remendo, desculpa a expressão, mas é um remendo, é temporário. Não pode esquecer daquela peça, porque senão depois dá problema. Olhar as pessoas como pessoas de verdade, antes de ser profissionais, como gente mesmo. Entender um pouco a dor do outro, entender qual é o papel do outro. Um dia um empresário chegou pra mim e apontou pro teto, tinha uma teia de aranha. E aí ele virou pra mim assim, tem lógica? Fulana, que faz a limpeza, não tem enxergado isso? Eu falei, tem. Só que ele pensou que eu ia falar que não. Aí ele levou um choque assim com a minha resposta. Mas como assim tem? Eu falei, eu acredito que se nós formos na casa dela, provavelmente ela tem teia de aranha também no teto. Para ela talvez isso é normal. Cada um tem uma criação, um jeito, um perfil, valores. O que é certo para mim talvez é errado para você e vice-versa. Então, entender um pouco esse lado e ver se a pessoa vai estar casada com os objetivos da empresa. Mesmo que ele não tenha talvez um planejamento estratégico muito definido e tal, mas às vezes o mais simples é o que mais funciona. Onde eu quero chegar, qual que é a nossa meta de faturamento anual, coisas simples ali, bem claras, para ver se a pessoa que está entrando, ela vai se encaixar naquilo. Porque senão não adianta, a relação ela dura pouco. E o conselho? Investir nas pessoas, ter uma liderança respeitosa, um ambiente saudável, porque
o trabalho, o resultado é feito da equipe, né? É feito das pessoas. Não adianta, tem até uma analogia que eu estava verificando sobre a questão do produto. É melhor ter um produto bom ou uma boa equipe? Um produto com uma boa equipe, você consegue desenvolver um bom produto. Mas não adianta você ter um produto bom se você não tiver uma boa equipe para conseguir posicionar. Então é investir em pessoas, fazer treinamentos. Hoje tem vários tipos de programa, igual o Jovem Aprendiz, onde que você pega aquela nova geração que está ali ainda saindo do ensino médio e ele tem a oportunidade de ficar por um período na empresa, conhecer aquele cargo, aquela função e ver se ele realmente se identifica com aquilo, se é aquilo que ele quer seguir. Então você começa a treinar o perfil de pessoa que você quer que esteja ali com você percorrendo esse caminho. Meus são 2 de conselho e prático. O primeiro é segunda-feira, todo mundo chamar cada um para um one-on-one e fazer 2 perguntas. Como é que ele está se sentindo ali dentro e o que ele gostaria que mudasse, o que fosse diferente ali. E o segundo é o próprio gestor priorizar. 4 horas da sua semana você vai focar em olhar para pessoas. E se você não colocar... Ó o grilo. Perdão! Eita. Foi embora. Essa corta, essa a gente vai cortar. Tô brincando, desculpa. Mas de priorizar 4 horas da semana dele. E priorizar de colocar na agenda. Porque ficar só na cabeça é fácil, mas é parar e sentar e falar assim, o que é de pessoas aqui que gera nós no meu negócio e que você começa a analisar para resolver. Então, quando você prioriza, você passa a ver, você passa a sentir a dor, e aí você passa a talvez falar assim, talvez eu seja incompetente para isso e precisa chamar alguém. Mas você vai conseguir saber se dói se você parar para analisar. Então, meus 2 conselhos é fazer um one-on-one na segunda-feira e o próximo é parar para pensar 4 horas por semana de pessoas. E o que vocês acreditam? Pessoas ou produto? Eu respondi, antecipei. Já respondeu, mas para nos 2, uma empresa. É figurinha repetida aqui, eu não tenho muito a acrescentar. Pessoas em primeiro, né? Pessoas. Não tem como. Sim. Eu falo que nunca foi tão fácil fazer sucesso, sabia? Eu tô com 47 anos, eu nunca vi tanta facilidade. Analisa pra você ver. Eu não vou perguntar a idade de vocês não, tá? Mas vamos lá. Na minha época, quando eu comecei a trabalhar, a concorrência era muito parecida. Então os meus concorrentes ali, eles eram pontuais, eu também era. Eu me esforçava, eles se esforçavam. Então assim, para dar o diferencial, eu tinha que subir a régua em alguma coisa. Hoje não, o básico hoje está sendo maravilhoso. Exato. Até as promoções estão rápidas. Hoje o empresário, ele acha um talento. Esse dia mesmo aconteceu, quando a gente fez uma contratação de uma moça para uma recepção, inclusive do segmento seu. E aí a menina entrou e já resolveu a agenda dos dentistas e foi maravilhoso. Aí o proprietário falou assim, já vou aumentar para ela. Porque medo de perder. Porque tá uma briga também entre os empresários, né? Antigamente o empresário chegava, por exemplo, eu estava interessado em levar o Kainan para trabalhar lá na Resolve. Eu chegava e falei assim, Guilherme, você é amigo de Kainan, né? Dá um toque lá para ele, vê se ele tá feliz e tal. Agora assim, eu sou empresário, eu ligo para Kainan. Cara, vem trabalhar comigo, porque a escassez está tão grande que essas barreiras e essas formalidades o pessoal não conseguiu mais não. Então assim, eu vejo nesse sentido, eu acredito que essa é a linha. Eu acredito. E um tema que você falou mesmo bom aí de contratação, o que você acredita de treinar, capacitar ou contratar gente pronta para um negócio? Eu não estou falando de contratação, tudo formação de equipe, né? Uhum. Então o que seria mais interessante? Depende da necessidade do cargo. Por exemplo, se você tem que repor alguém rápido, não dá para treinar. Esse olhar, esses conselhos que o Kainan deu foram fantásticos, né? Pensa aí. Se o empresário tirar 4 horas por semana, se ele dividir 30 minutos por dia, vão dar... 30 vai ser pouco. Mas se ele colocar 1 hora por dia, são 4 dias. Ele consegue até ver se ele já precisa trazer um trainee, por exemplo, alguém para ir aprendendo com fulano e tal. As pessoas têm que tirar férias. Às vezes,
a empresária ele consegue, alguém saiu, ele pega o serviço ali, as demandas e divide, tudo bem, mas tem hora que sobrecarrega, ou tem algo muito específico que a pessoa não vai conseguir fazer, os outros não vão conseguir. Então, se for uma contratação, gente, é complicado, já tem que realmente trazer alguém que entrega, porque senão vai ficar... Agora, se der para ter um tempo de maturação, com certeza trazer alguém para treinar. Sabe por quê? Eu nem falo dos vícios, mas é porque quando você está treinando alguém, aí já entra a galera jovem, que é fantástico, para isso a cabecinha tá fresca, né? Uma mente menos vícios também. A empresa vai colocando a pessoa no modelo que ela deseja do negócio. Então vai moldando ali, vai entendendo o que é certo, o que é errado para a empresa, o que a empresa aceita, o que ela não aceita, qual é o público-alvo, qual é o mercado. Por exemplo, quando você estava batendo um papo conosco ali dos seus objetivos, é lindo. Se os seus líderes, eu tenho certeza, seus líderes já sabem, eles comungam dos seus objetivos, então é mais fácil, você fala a mesma língua. Agora você imagina se isso tudo que você comentou com a gente estivesse na sua cabeça e eles não... Você estava lá andando a 200 por hora e eles... Ué, Guilherme tá doido, Guilherme tá correndo, por que tá correndo? Eles não iam entender por que você estava naquela velocidade. Mas como vocês comungam da mesma informação, todo mundo está entendendo o que está acontecendo. Então eu acredito nesse sentido. Também no mesmo sentido? Sim, só que eu trago uma materialização disso. Quando eu passei pela P&G, eu não tinha consciência dessa informação. E aí pra mim foi uma surpresa. A P&G tem 200 anos de existência enquanto empresa. E aí o que é uma empresa de 200 anos? O que ela aprende no final do dia? Pessoas. O maior ativo dela é pessoas. A P&G hoje ela se posiciona a forma mais fácil, quer dizer, praticamente a única forma, com raras exceções, de você entrar por ela é via estágio. E o estágio deles é uma dinâmica de estágio gerencial, como se fosse um processo de trainee, porque eles têm a tese de que se eu desenvolver meu estagiário, eu vou moldar ele pela cultura do que eu quero, do que eu entendo que é o que entrega o meu negócio, e eu consigo diminuir meus custos de rotatividade e principalmente meus custos de gap de informação. Não perco informação no processo e conseguir desenvolver esse profissional do jeito que eu quero. O resultado dele é claro aqui no Brasil. A antiga CEO da P&G Brasil, ela começou como estagiária. Hoje ela é VP global de uma área inteira da P&G, a única sul-americana que alçou esse cargo, mas começou como estagiária. E aí, quando a gente olha para as empresas, obviamente isso não é uma realidade tanto para a Genaú, mas empresas maiores, estágio é sempre também uma porta giratória. Você treina, passou, acabou, e ao invés de olhar aquilo ali, cara, se eu tenho esse pedaço de argila mole aqui que eu consigo moldar do jeito que funciona para cá. Aí cabe também, eu volto no Poder das 4 horas, não adianta você moldar no freestyle, achando que já sabe de tudo, é parar e pensar que tipo de educação que eu quero, que tipo de valor, que tipo de comportamento, princípio que eu espero disso. Tendo isso claro e evidente, e entendendo que isso está vinculado a negócio, então esse tipo de comportamento é que vai entregar o resultado de negócio que eu espero, aí você tem capacidade de treinar qualquer pessoa. Porque igual você estava fazendo um paralelo entre mais novo e mais velho. Por que mais velho acaba sendo um pouco mais difícil da mudança? Por causa de uma simples relação de comportamento da comodidade. Então, quanto mais previsível é minha relação com o ambiente que eu vivo, menos eu vou querer mudar. Porque se eu souber o que vai acontecer amanhã, então eu tô tranquilo assim mesmo. A mesma coisa é a mente. Então, se eu já tenho um pensamento estabelecido há muito tempo, para que eu terei o esforço de mudar a minha mentalidade por uma razão que não me é prática? E aí eu amarro então numa fala que eu falei antes, que é os estímulos. E aí você volta e fala, tá, então se eu preciso treinar, mas veio os 23 é tudo 30 mais. Então já tem uma cabeça um pouco mais fechada, mais consolidada. Eu preciso agora trabalhar os estímulos para que ela torne viável essa mudança de mentalidade. Não só para trabalhar, porque se for trabalhar ela vai caçar outro emprego. Então é porque trabalhar aqui que eu vou te estimular para você trazer o que você entrega de melhor aqui dentro do que eu espero da sua performance. Show de bola. Pessoal, estamos chegando ao fim. Gostaria das considerações finais de cada um de vocês, um amarro aí em relação ao assunto, né, que a gente desenvolveu aqui. Então gostaria das considerações finais aí. Bacana. Bom, empresário, olhe para as pessoas,
não adianta outro caminho, a inteligência artificial está aí e cada dia torna as pessoas que têm realmente um potencial, que têm habilidades com maior relevância. Converse com o seu grupo, faça um processo seletivo muito bem feito, mesmo que dê para ser na urgência, que aconteça na urgência, mas não esqueça, né, desse acompanhamento. Eu acredito que esse é o caminho, o diálogo com pessoas, enxergar realmente como pessoas, não tem outro caminho, eu enxergo. Não vejo outra forma. Então, fazendo um paralelo aqui, como eu tenho atuado muito na fruticultura, aqui no norte de Minas a gente tem um dado importante que foi através da implantação dos 4 projetos públicos de irrigação que a fruticultura conseguiu desenvolver, e através da fruticultura a gente gera cerca de 53 mil empregos diretos e indiretos. E com essa geração de emprego, esse aumento da renda, né, o nosso IDH da década de 90, que era muito baixo, passou de muito baixo para um IDH médio em 2010, por causa da geração de emprego e renda através da cadeia produtiva da fruticultura. Então, assim, é uma oportunidade hoje, nos tempos atuais, que a gente, na cadeia produtiva da fruticultura, assim como em outras cadeias produtivas, a gente precisa cada vez mais de mão de obra, apesar que está vindo aí a robotização, a automação, mecanização. Nós precisamos cada vez mais de mão de obras, então eu deixo aqui em paralelo tanto a questão do empresário, investir nas pessoas, valorizar, fazer um plano de cargos e salários, um plano de carreira para ela ver uma perspectiva de futuro, e nas pessoas também, porque é através do emprego que elas conseguem ter renda, né? aumentar sua rentabilidade e gerar qualidade de vida. Então, que as pessoas também pensem em entregar o diferencial, não como um dono, exatamente porque elas não vão ganhar, mas que elas entreguem o melhor delas para colher os frutos, né, desse resultado. Legal. Eu até sorri quando você falou do processo de desenvolvimento nosso com a irrigação, porque acho que para mim cabe isso aqui amarrar. É olhar com pragmatismo o cenário. Menos paixão, menos transferência de culpa. E aí o norte mineiro olhou com pragmatismo e falou assim: eu estou no semiárido, um regime de transição entre o Cerrado e Caatinga. Quase não vou produzir aqui, que não vai chover. Só que eu tenho um rio ali e eu posso juntar água aqui e distribuir essa água. Então olhou com pragmatismo para o cenário aqui e transformou um projeto de irrigação em Fejaí, um maior projeto de irrigação também da América Latina. E isso é o quê? Olhar para a situação e não cruzar o braço e falar assim: ai, acho que tá novo, tá ruim, né? Não chove nunca aqui. É olhar e falar assim: o que eu posso fazer para transformar? E mercado de trabalho para mim é isso aí. Tanto da ponta do empresário quanto da ponta do trabalhador, olhar com pragmatismo e falar assim: como está a situação, o que eu consigo modificar nos meus pontos aqui para conseguir o resultado que eu quero. Acho que é isso. Desenvolver o território, né? Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos os convidados. Essa conversa foi extremamente válida. Debatemos ali sobre como melhorar o processo de contratação, debatemos como manter esses colaboradores dentro da nossa equipe, o que fazer, os mecanismos para acionar para conseguir melhorar esse potencial, né, dos nossos colaboradores, o que o empresário tem que chegar na segunda-feira e já colocar ali na ponta do lápis para ele conseguir melhorar a performance da equipe dele. Então a gente conseguiu construir isso aqui nesse tempo que a gente teve de conversa. Então você que está nos escutando, se ficou com alguma dúvida, vai lá nos nossos comentários, escreva. Se gostou do vídeo, por favor, curta. E principalmente, se conhece algum empresário que precisa dessas informações aqui, pega esse vídeo e compartilhe, que eu tenho certeza que aquele empresário que está ali do 0 a 10, do 10 ao 100 colaboradores, né, trabalhando com eles, eu tenho certeza que será um vídeo extremamente válido e vai mudar a rotina do empresário. Então, agradecer a todos os convidados e que tenhamos mais momentos como esse, né, para debater e falar sobre empresas e falar sobre pessoas. Foi ótimo, obrigada. Valeu, galera.